Amigos do Na Área do Esporte, salve, aqui estamos para o nosso colóquio sobre as coisas que estão pulsando no universo do futebol, e não há nada mais pulsante do que a participação do Maringá Futebol Clube nesta segunda fase da Série D do Campeonato Brasileiro, na sua trajetória na direção de conquistar a histórica condição de disputantes da Série C do Campeonato Brasileiro. Passou da primeira fase, qualificou-se entre os 4 e agora entra os chamados mata-mata. Mata-mata do Maringá contra o Camboriú. O primeiro jogo aconteceu lá no litoral catarinense, na cidade de Itajaí. De lá, o tricolor maringaense, capitaneado pelo técnico Jorge Castilho, trouxe um interessante empate sem gols, 0-0. Para esse tipo de confronto, empatar fora de casa é inquestionavelmente um resultado interessante, e o Maringá Futebol Clube tem este resultado a seu favor. Agora, as coisas estão definidas? O Maringá já está classificado? Não, muito pelo contrário. A equipe do Camboriú, a equipe catarinense, se mostrou uma equipe bastante competitiva, dificultou as coisas, teve possibilidades de ganhar o jogo, assim como o Maringá Futebol Clube também. Enfim, foi um primeiro round, um primeiro combate muito equilibrado, e agora o Maringá Futebol Clube tem a seu favor jogar no seu estádio, com o apoio que tem sido frequente da sua empolgada torcida, a expectativa de que um grande público esteja no Estádio Regional de Davids neste domingo, a partida agendada para as 19 horas, 7 da noite. Horário atípico, poderia ser às 5 da tarde, 4, 5 da tarde, mas enfim, o Maringá Futebol Clube reivindicou da CBF que a partida fosse no domingo, diferentemente do que vinha acontecendo na etapa anterior, quando os jogos eram no sábado. Isso a CBF concedeu, e o horário que a diretoria solicitou para que fosse 17 horas, aí a CBF já, não, você escolhe o dia, eu fico com o horário. 19 horas, portanto, isso por conta de que há conveniências envolvidas, não é? Talvez a televisão que tem direito das transmissões tenha imposto que a partida seja agendada para este horário. Mas, enfim, é um bom horário, domingão, todos os caminhos levam ao Willie Davids, público certamente muito grande, para empolgar, para incentivar, para estimular os jogadores do Maringá Futebol Clube, que tem se mostrado, não é, o Maringá Futebol Clube e jogos em casa realmente muito competitivo, difícil de bater. Tanto que o Maringá Futebol Clube contabiliza uma série invicta de 8 partidas, isso mesmo. Se considerarmos a reta final da primeira fase do Campeonato Brasileiro, deste Campeonato Brasileiro, e este mata-mata, o Maringá não perde a 8 partidas. Portanto, o torcedor já está desacostumado dessa história, de resultados diferentes, que não sejam vitórias para a sua equipe, e oxalá isso aconteça. O Maringá Futebol Clube tem a prerrogativa da vitória simples, se classificar. No caso de igualdade, a definição será nas cobranças de pênaltis, não é? Mas o time do Maringá não se prepara para isso. O time do Maringá faz uma preparação, tem uma engenharia para contabilizar os 3 pontos, para passar à fase seguinte, contabilizando os 3 pontos. E por que é importante isso? Não pode até passar nos pênaltis, mas se passa contabilizando pontos, o Maringá Futebol Clube acrescenta na classificação geral mais 3 pontos. E isso é decisivo para a fase seguinte. Estamos já pensando na fase seguinte, nos mata-matas da etapa seguinte. O cruzamento será feito com o Maringá Futebol Clube enfrentando o vencedor do grupo 13, onde estão Atlético de Minas Gerais e o Brasiliense. No primeiro confronto, esse Atlético, que é de São João del Rei, uma cidade mineira, histórica cidade mineira de São João del Rei, o Atlético venceu por 2-0. E o Maringá Futebol Clube, nesta chamada classificação geral, tem à sua frente 12 equipes, não é? Algumas, me parece que 7 delas inalcançáveis na classificação geral, mas o Maringá Futebol Clube, se fizer os 3 pontos além, não é, de se classificar, fazendo os 3 pontos contra o Camboriú, vai ficar ali com 28 pontos na soma geral e pode até ficar com a 8ª classificação. Por que estou dizendo isso? Porque a partir das quartas de final, o cruzamento será feito com o 8º contra o primeiro, sendo que as equipes que estiverem na parte de cima da tabela têm a prerrogativa de jogar em casa a segunda partida. Então é importante ir pensando nisso. É claro que é importante mesmo pensar na equipe do Camboriú. O jogo vai ser neste domingo. Estive lá no treinamento da quinta-feira, tem o treinamento da quinta e o da sexta. O da quinta é que define o time titular.
mas a diretoria, a assessoria do Maringá Futebol Clube permitiu aos profissionais da imprensa que vissem, que assistissem a primeira parte da prática, mas a segunda, quando o técnico Jorge Castilho divide o grupo, dá os chamados coletes para os titulares, essa parte não foi liberada para a imprensa, mas a gente tem a impressão de que o técnico Jorge Castilho vai fazer algum tipo de alteração. Tenho a impressão, não tenho a certeza. Por que eu digo isso? Porque na partida anterior, na partida disputada em Itajaí, no empate de 0-0, é certo que tanto Jorge Castilho como todo o seu staff de comissão técnica fizeram uma avaliação do potencial existente do Camboriú. Há pontos fortes, certamente pontos falhos, pontos frágeis, pontos vulneráveis que os profissionais detectaram, e certamente o Castilho vai armar o seu time para o jogo do Uri Davids em decorrência, em consequência, com as informações estratégicas que obteve na partida contra o Camboriú. Mas, enfim, a tendência é de que o time base seja o mesmo, até porque embalado está o tricolor maringaense, o chamado entrosamento do qual padeceu o time na mudança, naquela saída dos jogadores, Bianchi por Coritiba, o Marcos Vinícius foi também por Coritiba, o Vilar foi e voltou, o Morelli saiu, o Robertinho saiu, enfim, o Castilho teve dificuldades para engrenar a sua equipe para obter o chamado entrosamento. Agora ele já tem isso, portanto é pouco provável que haja mudanças na formação. Para sorte do time maringaense, todos os jogadores, os chamados considerados titulares, estão disponíveis. A exceção do que seria titular e não está disponível é o Denoni, o volante que está sob cuidado dos médicos, não estará disponível, não estará entre os relacionados. O Renan Dias padece ali de um desconforto muscular, ele que é zagueiro, mas pode estar disponível. A zaga, então, tende a ter o Renan disponível, mas a formação com Wesley, com o Ronald que voltou também de empréstimo e ganhou a condição. No ataque, sim, existe uma abundância de propostas. O treinador Jorge Castilho pode mudar algumas coisas. Ele pode lançar a mão do Pelezinho, muitos cobram a presença do Pelezinho como titular. Ele pode recuar o Serginho para o meio de campo e não jogar com 3 volantes, como tem sido usual. Enfim, o Júlio, que recém chegou, já se adaptou ali no setor. O Mirandinha é aquele jogador de fumaça, enfim, mas há o Lucas Douglas, o Diogo Felipe, enfim, o próprio Moraes, são diversas as opções, o alemão, não podemos esquecer, enfim, as opções para o ataque, para um time um pouco mais ofensivo, para um time mais ousado, elas existem. E se não forem apresentadas com mudanças logo para início de jogo, no decorrer da partida, o Castilho tem essa chamada carta na manga, que é alterar o sistema de jogo ofensivamente para surpreender o adversário. O adversário que certamente não será fácil, o adversário muito difícil, que vem com aquela coisa de, estamos jogando lá, a responsabilidade é dos donos da casa. O Camboriú, vocês sabem, é uma equipe que no campeonato catarinense não foi muito bem, neste catarinense, mas no anterior foi vice-campeão. Enfim, é um time que tem o seu valor, que tem a sua qualidade e que exige certamente uma atenção especial do Maringá. É certo que o estádio vai estar lotado, os ingressos estão sendo vendidos antecipadamente nos postos de venda usuais que o clube disponibiliza no seu site. A diretoria, numa demonstração de bom senso, mantém o bom preço, o chamado preço razoável, que é R$ 25,00 para a arquibancada descoberta e R$ 35,00 para a coberta, isso o valor do meio ingresso, com aquela promoção de que quem leva 1 quilo de alimento ou ração para animal, compra este ingresso com este preço, pagando apenas meia entrada. Enfim, perspectiva de um domingo festivo no Estádio Regional Uri Davids. Oxalá a gente possa, na semana, voltar aqui para exibir imagens de uma conquista histórica do Maringá Futebol Clube, passando para a fase seguinte do Campeonato Brasileiro da Série D. Era isso, a gratidão pela sua atenção aqui na área do esporte.